Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Com ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza, muita paz. Na semana passada eu não estive aqui, mas estava Miranda, Paulo Renato, Marco Antônio e Tereza Cristina. Que quarteto, hein? Imagino o que vocês não aprontaram aqui na minha ausência. Os dois, a Cristina e a Marco Antônio vão fazer o programa, né? Isso, Marco Antônio e Tereza Cristina estarão agora com uma responsabilidade imensa, né? Eles já estão aí há algum tempo, né, já vão colaborar conosco no estudo das obras de André Luiz, né? Então, você que ainda não ouviu, né, vale a pena ouvir de novo, porque eles começaram aí do início da série André Luiz, o livro Nosso Lar, substituindo a nossa queridíssima, maravilhosa Deusa Nogueira, que vinha com essa tarefa aí já há alguns anos, durante muito tempo, ao lado de Berenice Lima, uma dupla imbatível. Mas agora, né, o Marco Antônio e a Tereza Cristina chegam aí para colaborarem, né, dando o melhor que eles puderem nesse estudo maravilhoso da série André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Dito isto, vamos retomar aqui o nosso estudo do livro dos Médiuns. No seu capítulo, estamos no capítulo 4 da primeira parte ainda, né? Primeira parte do livro dos Médiuns, capítulo 4. Esse capítulo trata dos sistemas. E nós estamos no item 41, que é um sistema do músculo estalante, que é uma coisa que chega a ser absurda, mas Kardec tinha que trazer aqui todos os sistemas que eram levantados para tentarem invalidar os fenômenos espíritas. Então, segundo informações aqui do Paulo Renato e da Miranda, eles iniciaram esse item 41 e foram leram o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, e hoje nós vamos continuar do quarto parágrafo do item 41 no capítulo 4. Allan Kardec diz: em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibrações sensíveis a quem a toque, como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro e etc. Como finalmente a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se. Em suma, a explicação a que nos reportamos, se de fato o fosse, apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, nada adiantando com relação a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. E encerrando esse item 41, Kardec diz: reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto, ou sem ter observado tudo, e observado bem. É sempre de lamentar que os homens de ciência se afoitem em dar do que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber que possuem deverá torná-los tanto mais circunspectos em seus juízos, quanto é certo que esse saber afasta deles os limites do desconhecido. E aí, Maria de Fátima Miranda, fazendo um resumo
já que eu não estava aqui no programa passado, sobre esse item 41 do sistema do músculo estalante. Pois é como se o músculo fosse um cérebro, né? Lá na perna, para desenvolver tudo isso. Que o nosso cérebro também é um músculo, não temos dúvida, mas não localizado na perna. E, atuando no cérebro físico, existe um ser espiritual. Mas o interessante fica na última frase dele, quando ele vai nos alertar dessa pretensão de um homem de ciência que conhece algo e achar que tudo na sociedade cobre, o conhecimento dele cobre todos os aspectos de manifestações. Paulo Renato. Aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, capítulo 17, Kardec fala assim: o cepticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obsta a que alguns cortem a questão como se a conhecessem a fundo. É interessante, ele continua ali no escrito, mas é interessante considerar essa questão levantada por Allan Kardec e aqui colocada no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo aí dos sistemas. Então, nós já havíamos feito alguns comentários a esse respeito anteriormente, mostrando com Allan Kardec que nós tendemos sempre a submeter aquilo que nós vemos ao nosso conhecimento e às vezes um conhecimento superficial, sem grande profundidade. Mas essa é uma tendência, inclinação, me parece, de todos nós, de querer explicar fatos novos, situações novas, com os conhecimentos que possuímos até aquele momento ali do fato em si, sem considerarmos que o fato pode se explicar por maneiras diferentes daquela que nós conhecemos, né, das nossas especializações. Então, Kardec demonstra muito bem o espírito, digamos, prático que ele tinha quando analisou o fato em si mesmo e do próprio fato ele tirou as explicações, né? Com certeza ele, na qualidade de um homem de ciência também, né, de um grande educador, ele com certeza tinha previamente alguns conceitos sobre aqueles fatos que se davam, até porque nós espíritas sabemos que quando Kardec foi convidado a observar aqueles fenômenos chamados das mesas girantes, ele também, como homem de ciência, tentou dar uma explicação prévia sem conhecer os fatos, como ele levanta aqui, dizendo que o fato não era estranho daquele movimento de mesa, uma vez que ele conhecia muito bem o magnetismo e sabia da ação do magnetismo. Então, mas logo depois, presenciando os fenômenos, estudando, ele viu que realmente existia uma ação do chamado magnetismo, mas também existia uma ação de inteligências invisíveis aos olhos comuns. É isso. Então, mais um sistema aí que Allan Kardec conseguiu refutar pela lógica, sobretudo, de quem observava o fenômeno. O problema ali do médico que trouxe essa teoria foi fazer uma teoria simplesmente baseada em uma questão da história do músculo que produzia barulhos, como se isso explicasse todo o fenômeno das mesas girantes. Kardec mostrou que isso no máximo explicaria o som. E os outros fenômenos não teriam como explicar por esse sistema. E, portanto, infelizmente, né, até hoje nós sabemos que muitos homens de ciência criam suas teorias, suas teses, sem observar, né, todos os detalhes de um fenômeno e tentam dar as explicações somente sobre a sua ótica. A ciência progrediu muito, né, nós vemos hoje em dia o avanço da ciência, inclusive com o aumento da expectativa de vida, né? Hoje se vive muito mais graças aos avanços científicos permitidos por Jesus, porque todo o conhecimento da ciência vem com a permissão do alto. Nós vemos até hoje aí, não se tem a cura para o vírus da AIDS, não se tem a cura para o diabetes, não se tem a cura para o câncer, não se tem a cura para uma série de doenças.
Como? A própria hanseníase. A própria hanseníase tem um controle, graças a Deus, maior, mas né, ainda existe aí. Então a nossa ciência precisa, os nossos homens de ciência, ter um pouco mais de humildade nesse sentido de entenderem que maior do que o conhecimento humano é Deus. E todos nós precisamos compreender que os títulos acadêmicos, por si só, não trazem o que Camille Flammarion falou a respeito de Allan Kardec lá no seu discurso do corpo, né, de Allan Kardec em sua morte. O bom senso não se adquire nas cátedras. Muitas vezes a pessoa ostenta, expõe um diploma como se aquele diploma universitário, seja ela qual seja, que nível de graduação seja, mas a pessoa apresenta aquele diploma como se aquele diploma fosse uma conquista de sabedoria no seu sentido mais amplo aí, lá da Grécia, né? O diploma, ele é meritório, claro, ele representa um esforço individual no sentido de adquiri-lo, mas por si só ele não dá sabedoria a quem o detém. Ele dá uma soma de conhecimentos à pessoa, mas ela não se tornou especialista em tudo. Não pode, em sã consciência, emitir conceitos como se fosse a verdade pura e absoluta. E às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente toma o diploma acadêmico como se fosse digamos, um passaporte divino, né, em que Deus nos concedeu o conhecimento de todas as coisas. É a vaidade humana. Nós somos ainda assim. Qualquer aquisição, por menor que seja, nós às vezes fazemos ostentação de uma bandeira que não possuímos. Dito isto, né, vamos dando a sequência aqui. Você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. Eu sou Eduardo Araújo, estou aqui na companhia do Paulo Renato e da Maria de Fátima Miranda. E agora vamos dando sequência no capítulo 4, na primeira parte. Vamos iniciar um outro sistema aí, que Allan Kardec nos traz, daqueles que tentavam explicar os fenômenos espíritas, negando a intervenção espiritual. E no item 42 ele vai falar sobre o sistema das causas físicas. Então vamos nós aqui, Allan Kardec diz o seguinte: aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram, foi a de atribuir os movimentos da mesa, no caso, ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional esta opinião, e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. E é interessante destacar aqui, Paulo Renato, Miranda e prezados amigos ouvintes, que o próprio Allan Kardec, num primeiro momento, teve este sistema para explicar, não é isso, Paulo Renato? Isso. O magnetismo que ele havia estudado por mais de 35 anos, junto com outros magnetizadores famosos. Inclusive Mesmer, né? Inclusive Mesmer, discípulo de Mesmer, todos magnetizadores, né? À época o eram. Mas é interessante que não existia, à época, antes de surgir propriamente a filosofia espírita, não se tinha conhecimento sobre essa intervenção do mundo espiritual no mundo físico. Essa relação do mundo espiritual com o mundo físico, essa relação das almas que viveram na Terra com aquelas que ainda permanecem no corpo físico. Embora soubéssemos, a sociedade soubesse da sobrevivência da alma, mas era aquela visão da religião predominante, em que a alma ia para o céu, para o inferno, para o limbo, mas de lá não interferia na vida humana. Então não se passava na cabeça de ninguém, ao menos em termos coletivos, nem tampouco de Allan Kardec, que as almas dos que viveram na Terra podiam se comunicar através daqueles movimentos. Então a explicação mais lógica, imediata e racional
era a questão do conhecimento que se tinha mais imediato, que era a questão da eletricidade, do magnetismo. Né? Kardec conhecia muito bem os efeitos da eletricidade, do magnetismo, no movimento de corpos. Então era natural que ele também pensasse assim, que aquelas mesas se moviam por algum tipo de fluido que interferia sobre elas. Se não do magnetismo, digamos, da natureza, mas do magnetismo humano, né, daquele oriundo do próprio corpo humano. Então, nós percebemos que próprio Allan Kardec iniciou o seu raciocínio em torno daqueles fenômenos, como todos os outros iniciaram, averiguando as causas materiais, as mais imediatas, pelo menos. Que, aliás, é o que o bom senso recomenda, né? Nós vemos muitas pessoas atribuindo tudo o que acontece a fenômenos espirituais, quando, na verdade, muitas vezes a explicação material está ali, claramente, apenas elas não quiseram enxergar. Tem programas nos Estados Unidos, né, que são pessoas que investigam fenômenos ditos sobrenaturais, né? Já que eles desconhecem a doutrina espírita e não sabem que os fenômenos são naturais, apenas, muitas vezes, com a causa desconhecida para eles e para a ciência. Mas eu acho interessante a postura de alguns grupos, que eles vão a alguns locais que têm fenômenos paranormais, ou como eles chamam, sobrenaturais, e eles primeiro investigam as possíveis explicações naturais. Às vezes um barulho, um estalido, é a própria questão do calor no móvel, a dilatação da matéria, uma luz que aparece dentro de casa. Eles perceberam que quando o automóvel passava na rua, o farol batia em tal local, que simulava uma aparição. Deslocamento do som. Muito interessante o trabalho deles, e eles trabalham filmando tudo, com câmeras. Tem um nome, o programa é Ghost Hunters. Acho que é Caçadores de Fantasmas, alguma coisa assim. E é interessante porque eles tentam, pelo menos, passar uma imagem de que, olha, nem tudo é espírito. Que muitos fenômenos, às vezes o piso, a pessoa pisa, ele produz um som, a pessoa não percebe aquele som. E outras vezes não, eles conseguem perceber sons que não foram produzidos por ninguém, eles conseguem detectar com as câmeras aparições, e aí dá até uma certa credibilidade, né? Aqui no Brasil também tem alguns programas nesse sentido, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas buscam audiência. E para a audiência, muitas vezes, eles simulam fenômenos. É importante não fazer nenhuma conclusão precipitada. É circunstanciar o fenômeno mesmo, colocá-lo dentro do ambiente que você possa controlar. Um ambiente que você possa fazer alguma avaliação mais concreta. Isso para aqueles que desejam realmente averiguar a causa dos fenômenos. Aqueles que se contentam com a superficialidade, muitas vezes vão tirar suas conclusões precipitadas e tê-las como se fossem verdades absolutas. Mas, mesmo que a pessoa possa levantar essas causas todas materiais como possível causa, repetindo, dos fenômenos, isso não invalida o fenômeno verdadeiro, porque às vezes a pessoa pesquisou 10, 15 fatos daqueles apresentados, e ela verificou que em todos eles as causas eram materiais. Mas isso não invalida que o 11º não seja material, no sentido Exatamente. Da produção dos fenômenos físicos. Muitas vezes a pessoa se circunscreveu a sua área de atuação só em determinada região, em determinado grupo de pessoas. Se ela fizesse como fez Allan Kardec, né, estendeu a sua área de pesquisa a um ambiente muito maior, um universo muito maior, de pessoas que ele nunca viu na vida, né, de médios que nunca se viram, como ele falou mesmo. Se a pessoa ampliar o seu universo de pesquisa, ela vai descobrir, como o próprio Allan Kardec, que existem as causas materiais, existem os fraudadores, mas também existem os fenômenos reais, os fenômenos que são verdadeiros. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, quando começam essas pesquisas, elas têm a intenção de excluir a verdade do fato em si. Já começam intencionalmente prejudicadas do campo da
da convicção. Elas partem do pressuposto que não é possível tal coisa acontecer. Então, naturalmente, nesse sentido, ela vai restringir a sua área de pesquisa. Mas aquele que busca a verdade tem que admitir, pelo menos, a possibilidade do fato, mesmo que ele não se dê. Mas tem que admitir a possibilidade do fato, como os cientistas. Todos os cientistas que trouxeram grandes contribuições para a humanidade, eles dedicaram sua vida a achar aquilo que conceberam, aquilo que eles verificaram que era possível existir. Então, as frustrações iniciais não impediram de eles continuarem as suas pesquisas e nem fizeram com que eles tomassem tivessem decisões precipitadas. O nosso cronômetro que o Paulo Renato olhou deu uma travada, então ele já está chegando ali ao final já, né? Quando chegar ali no 14 é o finalzinho. E tem um outro fenômeno acontecendo aqui no estúdio, né? Não sei se o Paulo Renato tem uma explicação, não sei se você acredita em abdução ou arrebatamento, mas Maria de Fátima Miranda ou foi abduzida ou arrebatada em espírito. Ô Paulo Renato, qual dos dois fenômenos você acha que pode ter acontecido? É preciso estudar as causas. Vocês que estão aí preocupados, né, com o silêncio de Maria de Fátima Miranda, a cadeira está vazia. Nós não sabemos se foi uma abdução, né, uma alienígena, ou o próprio arrebatamento, né, do juízo Pode final, ser. a gente não sabe. No próximo programa ela irá, se ela voltar, né, ela irá revelar para nós. Vamos concluir aqui esse primeiro parágrafo do item 42, quando Kardec diz, né, que uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, essa questão da causa física, né, do magnetismo. A do aumento que em certos casos experimentava a força atuante, na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma dessas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Se, porém, um só fato que seja a contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Então, a gente dá uma paradinha aí, e no próximo programa nós vamos voltar, Kardec explicando por quê, né? Tinha essa ideia, Paulo Renato, tem aí 30 segundinhos, de que quanto mais pessoas, mais força magnética do fluido animal, e daí o fenômeno se produzia. Mas Kardec diz que isso não explica tudo. 30 segundos. Justamente, é preciso fazer considerações a esse respeito, especialmente no que diz respeito aos fenômenos físicos, que depois Kardec descobriu, pela pesquisa, que isso tinha algo de verdade, mas não explicava em si os fatos que se davam antes. Ele descobriu que para mover determinados objetos precisava-se de uma quantidade tal de energia que facilitasse o movimento daquele objeto, e que às vezes uma pessoa só não tinha energia suficiente. No próximo programa nós vamos dar continuidade a isso, e também ao mistério se Maria de Fátima Miranda foi abduzida ou simplesmente arrebatada no Espírito Santo. Muita paz a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns, na apresentação de Eduardo Araújo. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. É um prazer mais uma vez estarmos com vocês para continuarmos,
esse trabalho maravilhoso que é analisarmos a revista Espírita de 1858 a 1868. Meu amigo Astênio Evangelista de Oliveira e Amaury Santos Neto. Astênio, vamos dar continuidade, né? Porque tá ficando cada vez melhor. Nossa, vai ficar ainda cada vez melhor. Mas então, nós, no nosso último programa, pelo menos no último programa gravado, né? Isso. Nós estávamos estudando sobre a rainha de Aoudh, que se escreve Oud, mas se pronuncia Aoudh, é uma região da Índia. E aí, Kardec, fazendo uma entrevista com ela desencarnada, obviamente, mas ainda como se estivesse encarnada, totalmente vaidosa, totalmente orgulhosa, né, fazia questão de ser chamada de majestade. Então, né? Todas as nossas características, né, que nós tínhamos na Terra, a gente conserva, né? Sim, principalmente quando foi uma característica muito arraigada, né? Exatamente. Muito arraigada. E aí você carrega isso com você e até conseguir se desvincular, precisa de algumas existências, verdade. Onde ela não vai ser rainha, vai ser plebeia. Vai ter que voltar às origens humildes. Às vezes mendigar, até limpar essa nódoa. É verdade. Né? Bom, e aí, do que nós já vimos, né, no programa anterior, a última pergunta que Kardec tinha feito a ela foi: ligais a essa reintegração de vosso filho a mesma importância que lhe dáveis quando encarnada? Então, o filho, ele substituindo o pai, que era o rei, ele estava lutando para poder recuperar os estados que pertenceram ao pai dele. Então, Kardec perguntou a ela se ela ligava a essa reintegração do filho, né, desses estados, a mesma importância que ela dava quando estava encarnada. Obviamente que o que nós esperamos, não, como desencarnada, eu não quero nem mais saber disso, né? Isso. Não tem importância nenhuma, isso tudo é bobagem, né? Mas aí ela diz assim: meu sangue não pode misturar-se com o do povo. Nossa. Quer dizer, né, tá desencarnada. Mas mantém o orgulho e a vaidade. Isso, ainda está com sangue ainda. Né? Então, mas meu sangue não pode misturar-se com o do povo. E aí vem a questão seguinte, já é nova, né? Nós não vimos essa em programas anteriores, em que Kardec indaga ela: qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? Então, ao tempo dela, ocorreram algumas revoltas nas Índias, e aí ela, agora sob a ótica espiritual, Kardec indaga como ela via aquelas questões, né? Qual a vossa opinião atual sobre a verdadeira causa da revolta das Índias? Aí ela responde, como sempre, né? Vaidosa, egoísta. Ela disse: o indiano foi feito para ser senhor em sua casa. Nossa, né? Mais ou menos é como se ela nem prestasse atenção da pergunta do Kardec. Exatamente. Né? O indiano foi feito para ser senhor em sua casa. E Kardec, com a calma que caracteriza, né, todo espírito evoluído, exatamente, né, indaga ela: que pensais do futuro que está reservado a esse país, né, a Índia, né? Aí ela responde assim: a Índia será grande entre as nações. Quer dizer, então está profetizando e tudo, né? Dentro da vaidade dela, a Índia seria uma grande potência, né, grande entre as nações. Então ela considerava que a Índia viria a ser uma grande potência. Kardec prossegue, indagando assim: não se pôde fazer constar da respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis nolo dizer agora? Interessante, porque Kardec vai dizer mais à frente que ele preparou uma série de perguntas para fazer a ela, esperando que ela desse determinadas respostas, que aquelas perguntas fizessem sentido. Mas tendo em vista a posição maneira dela ser, as perguntas já não faziam mais sentido nenhum. Então ele teve que ir improvisando perguntas em cima do que estava acontecendo. Deixa eu tomar um golinho d'água assim. Fique à vontade. Mas é isso que você falou, né? Você vê o quanto a matéria se enraiza, né, na área espiritual, né? A gente sai de uma dimensão, vai para outra dimensão carregando aquilo que nós somos. Eu muitas vezes em palestra falo isso. Olha, a gente acha que quando morre vai tocar harpa, vai para algum lugar e ficar tranquilo, quando não é. Nós somos o mesmo ser imortal, mas trazendo as características
positivas e negativas que vivenciamos na Terra. Quem gosta de trabalhar arruma logo o trabalho, quem não gosta não trabalha. Né? Exatamente. E lá em cima também continua sem trabalhar. Ainda mais a partir da condição de desencarnado, que não precisa comer, né? É verdade. Bom, então ela responde que a Índia será grande entre as nações, e o Kardec fala, não se pôde fazer constar, ele mudou de assunto, né? Sim. Já que o que ele estava tentando explorar não saía nada, né? Sim. Então ele fala assim, não se pôde fazer constar na respectiva certidão de óbito o lugar do vosso nascimento. Podereis nolo dizer agora? E ela responde, sou rainha oriunda do mais nobre dos sangues da Índia. Penso que nasci em Delhi. Né? Quer dizer, ela nem sabia onde ela tinha nascido. Né? Nossa Senhora. Seria Nova Delhi. Nova Delhi. Isso. E aí, Kardec prossegue, né? Tentando tirar a água daquela pedra. Né? É difícil. Ele fala assim, vós que vivestes nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Né? Então, mais uma vez, de uma pessoa sensata, uma pessoa normal, nós esperamos, aquilo não valeu nada, né? Tudo que vale é o que a gente fez em benefício do outro, essa coisa toda. Mas a respostinha dela foi que tinha direito. Né? Quer dizer, a pergunta foi, vós que viveste nos esplendores do luxo, cercada de honras, que pensais hoje de tudo isso? Ela responde que tinha direito. Quer dizer, então viveu cercada de honras porque ela tinha direito a essas honras. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesseis outra hierarquia, né, mais elevada nesse mundo em que ora estáis? Pergunta capciosa do Kardec, né? Já deu uma catucada nela. Como se para fazer ela baixar a bola, né? Então pergunta se a hierarquia que ela teve na Terra, se ela justificou uma hierarquia maior ainda, né? Lá do outro lado. Do outro lado. Aí ela responde assim, continuo a ser rainha. Ela só não sabe onde estão os súditos. Continua a ser rainha. Que se enviem escravas para me servirem. Mas, aí começou a desconfiar, mas não sei, parece-me que pouco se preocupam com a minha pessoa aqui, e contudo eu sou sempre a mesma. Né? Então ela se percebe como rainha, com os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos, mas não tem mais escravas para poderem servir e ninguém dá bola para ela, ninguém abaixa a cabeça para ela. Né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Onde estão aqueles que servem a mim? Isso. Aí Kardec volta a indagar. Professáveis a religião muçulmana ou a hindu? Então, quer dizer, ela seguia o islamismo ou o hinduísmo, né? Sim. Aí ela responde, muçulmana. Eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Né? Nossa Então, da boca para fora, ela era muçulmana, como alguns de nós, da boca para fora, somos espíritas, ou somos católicos, protestantes, sim. Da boca para fora. Né? Existem os espíritas verdadeiros, os católicos verdadeiros, né? Mas existem aqueles que não. E ela era dessas muçulmanas que não... não tinha... não honrava, só dizia que era muçulmana. Isso, não honrava os princípios do islamismo. Né? Então, muçulmana, eu era, porém, bastante poderosa para me ocupar de Deus. Como se assim, ideia de Deus é para gente fraca, né? Exatamente. Então, do ponto de vista, Kardec volta a perguntar, do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? Então, Kardec ainda tentando tirar a água dessa pedra, né, para ver se tinha algum pensamento dentro daquela cabeça. Se fosse mais sensível, né? Mas se tinha algum ponto, alguma inteligência, já que ela foi rainha, né? Exatamente. Aí ele fala assim, do ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião, né, o islamismo, e o cristianismo? E aí, vejamos só a resposta dela. A religião cristã é absurda. Quer dizer, ela pouco conhecia o islamismo, porque era muito poderosa para se ocupar com isso, né? Com a ideia de Deus. Tinha outras coisas a fazer. Tinha mais coisas para fazer, né? Mas aí diz que a religião cristã é absurda. Por que a religião cristã é absurda? Porque diz que todos são irmãos. É verdade. Olha o nível, né, que ela estava, né? O quanto aquilo a impregnou de tal forma que ela não analisava que o outro, mesmo sendo súdito,
Era irmão. Sim, o orgulho dela não permitia que houvesse ninguém nem igual a ela. É verdade. Então vamos lá. Qual a vossa opinião a respeito de Maomé, né, que foi o fundador do islamismo, né? Aí ela fala assim, não era filho de rei, quer dizer, ela menosprezava o próprio Maomé, embora se dissesse muçulmana, né, desprezava o próprio Maomé porque ele não era filho de rei. Não tinha sangue puro, sangue, né? Azul, sangue nobre. Bom, você vê que a loucura continua, né, depois da morte, né? Bom, acreditais que ele, Kardec está se referindo a Maomé, acreditais que ele houvesse tido uma missão divina? E qual a resposta dela? Que me importa isso? Quer saber de missão divina, né? Que é verdade. Ela quer saber dos gozos, né? Que a função dela poderia proporcionar. Né? Então, qual a vossa opinião sobre o Cristo? Kardec já estava jogando pérolas aos porcos. Exatamente. Mas você usou muito bem a terminologia, pérolas aos porcos. Mas já que ela estava ali, ele falou, quem sabe ainda tira alguma coisa, né? Então vamos lá, qual a vossa opinião sobre o Cristo? Ela responde, o filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Nossa. Então, que eu saiba, pelo menos, né, os muçulmanos, eles consideram o Cristo como um profeta, né? Ele não era... Como o próprio Israel, né? Sim, tem a mesma cultura. Consideram o Cristo como profeta e não como filho de Deus. O missionário, né? Esse tipo de coisa. Então ela diz que o filho do carpinteiro não é digno de ocupar os meus pensamentos. Portanto, não tinha opinião a respeito do Cristo. Na verdade, ela não tinha opinião a respeito de nada. Né? Bom, e aí continua então as perguntas, né? Que pensais desse uso pelo qual as mulheres muçulmanas se furtam aos olhos masculinos? Kardec devia estar se referindo ao uso da burca, né? Deve ser. Aí ela fala assim, penso que as mulheres, mais uma vez não deu bola para o conteúdo da pergunta. Ela falou, penso que as mulheres nasceram para dominar. Eu era mulher. Quer dizer, então, o que ela pensava sobre a burca, ela não pensava nada. Como sempre. Né? Simplesmente as mulheres nasceram para dominar e como ela era mulher, ela dominou. Isso aí. Enfim, não é isso que a gente vê nesses países, né? O domínio da mulher. Né? Só homem. Né? Então, tendes a inveja da liberdade de que gozam as europeias? Eu acho interessante a insistência do Kardec. Exatamente. Ele não desiste de jeito nenhum. Eu já tinha desistido há muito tempo. Mas não tem mais nada para falar com você. Sobe para cantar. Não tem nada para falar com você mais. Não. Então, tendes inveja da liberdade de que gozam as europeias? Ela diz, que poderia importar-me tal liberdade? Servem-nas acaso ajoelhados? Né? Nossa. A liberdade... O negócio dela era ter serviçais. Né? Isso, era ter domínio sobre todos. Poder, né? Poder. Então, a liberdade não tinha qualquer valor para ela. Exatamente. Né? É triste isso. Né? Bom, obviamente que Deus, ela continua sendo filha de Deus, né? E vai ser educada um dia, vai nascer na Europa, sentir o gostinho da liberdade. Vai ter que passar pela prova da miséria, né? Sim, porque usou mal a riqueza. Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Qual a vossa opinião sobre a condição da mulher em geral na espécie humana? Provavelmente Kardec, assim, como você vê, né, a condição da mulher na sociedade. Né? Isso lá na metade do século XIX, né? Porque, obviamente, comparando a situação da mulher hoje na sociedade com a daquele tempo, não dá nem para comparar. Né? Perfeito. Então, o que me importam as mulheres? Ela questiona. O que me importam as mulheres? Se me falasse de rainhas... Né? Então, quero saber de mulher. Se a mulher for rainha, me interessa. Aí dá para conversar. Se for rainha, me interessa. Fora disso, né, se você me perguntar sobre rainhas, eu falo, mas sobre mulheres... Pois né, podia falar da rainha Elizabeth. Mas que está aí até hoje. E será que estava naquele tempo? É verdade. Já vem daquela época. Vamos lá. Tendes reminiscências de encarnações anteriores a esta que vinde de deixar?
Então, Kardec, certamente agora começa a dizer, bom, se ela, já que ela está desencarnada, de repente ela se lembrou de alguma experiência dela anterior, e aí dá para trabalhar em cima disso, né? É verdade. Dizer, olha, você vê que nem sempre você foi rainha, né? Então, ele indaga. Tem reminiscências ou lembranças, né, de encarnações anteriores a esta que vim de deixar. Aí ela dá uma resposta interessante, que ela fala assim, deveria ter sido sempre rainha. Quer dizer, então ela não ignorou a ideia de que ela teve outras vidas, né? Mas ela, como ela não tinha reminiscência de vida nenhuma, ela partia do pressuposto de que em todas as vidas ela foi rainha. Né? Quer dizer, ela aceitou inclusive a palavra reencarnação, né? Por tabela, né? Sim, por tabela. Então a ideia da reencarnação não era uma ideia totalmente absurda para ela. Até porque os indianos têm, né? Sim. Esse laço espiritualista. Ela não perguntou o que é isso, né? Então, de algum modo, ela, pelo menos isso aqui ela sabia, mas aí ela partiu do pressuposto, embora ela não tivesse nenhuma lembrança de encarnações anteriores, ela partiu do pressuposto de que ela, como era direito dela, né, tudo era direito dela, ela sempre deve ter sido rainha. Bom, por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Então, quando ela foi evocada, ela veio rápida, né? Sim. Uma rainha devia marcar a audiência primeiro. Né? Eles é que tem que vir a mim, não eu a eles. Isso, Mas foi levada lá. Então, por que acudistes tão prontamente ao nosso apelo? Ela responde, não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Bom, agora para uma rainha ser forçada, né? Cadê o poder? Já começa a desconfiar já, né? do poder dela, né? Sim. Então, não queria fazê-lo, mas forçaram-me. Acaso julgarás que me dignaria responder-te? Quem és tu ao meu lado? Nossa Senhora, ela era petulante, né? Sim, pensando que é porque você me chamou que eu vim. Eu vim porque me obrigaram. Me obrigaram. Né? Quer dizer, de algum modo ela foi trasladada para lá, né? Foi levada lá. Se perguntar a ela como é que você chegou aqui, eu não sei. Né? Bom, e quem vos forçou a vir? Kardec queria mais detalhes, né? Claro. Ela disse, eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. Que coisa, né? É muito interessante, né? A gente ver naquela época, né? No século XIX, ele conseguia trazer essas informações, né? E hoje nós aqui lendo e compreendendo o mecanismo, né? Da reencarnação, né? E que ninguém muda de uma hora para outra, né? A sua personalidade, a sua maneira de ser, né? A sua intransigência. Sim. Né? Porque a gente vê pessoas que hoje estão numa situação de classe média, ou às vezes o indivíduo é pobre, mas mantém um nariz empinado, né? Que é uma coisa em determinadas situações. Provavelmente foram também reis e rainhas dessa época. Né? O fato é que as convicções muito arraigadas, muito profundas, são difíceis de serem modificadas, né? De uma hora para outra. Por mais que no mundo político, enfim, né? A pessoa defende as ideias mais absurdas, mas para ela são totalmente certas. É verdade. Né? Então é isso. Eu não sei nem quantos minutos estão faltando para a gente terminar o programa, né? Isso. Então já me disseram ali quantos minutos, a gente pode prosseguir um pouquinho. Isso. Ok. Então vamos lá. Eu mesma não sei, posto que não deve existir ninguém maior do que eu. E aí o Kardec pergunta a ela, em que lugar vos encontrais aqui? Né? Obviamente aqui Kardec está perguntando exatamente dentro da sala onde eles estavam. Né? A área, né? Em que lugar vos encontrais aqui? Ela respondeu, perto de Hermance. Então a Hermance Dufour, que era a médium através da qual ela estava falando, e ela disse que estava perto da Hermance. Então ela reconheceu a médium. Reconheceu que a médium era o instrumento dela, que ela estava falando através da médium. E sabia até que o nome dela era Hermance. Então algumas informações ela já tinha recebido. Exatamente. Já. Né? Então, sob que forma vos apresentais aqui? Ela responde, sempre rainha. E pensas que eu tenha deixado de o ser? Nossa. És pouco respeitoso. Deu esculacha no Kardec. És pouco respeitoso. Fica sabendo que não é desse modo que se fala a rainhas. Nossa.
E aí, se fosse você entrevistando essa rainha, como é que você faria? Pois é, eu tinha que me ajoelhar, né? Mas aí o Kardec, muito nobre, fala assim, como se não tivesse ouvido a admoestação dela, e pergunta: por que não vos podemos ver? Aí ela fala assim: não o quero. Então, obviamente que a resposta dela de que o Kardec, o grupo ali, não poderia vê-la, é porque ela não queria. Certamente ela não tinha nenhum conhecimento profundo para saber se era porque ela não queria mesmo. Né? Certamente não era conveniente, os espíritos ali encarregados da manifestação, né, não acharam conveniente que ela se tornasse visível a qualquer médium ali presente. Né? Então, só, se nos fosse dado enxergar-vos, ver-vos-íamos com os vossos ornatos e pedrarias, ela respondeu: certamente. Então os cordões dela, né, de ouro, as pulseiras, estava tudo ali com ela ainda, né? Ela carregou, diz que a gente não leva nada não passa pelo túmulo, com ela passou. Não, né? É verdade? Obviamente que a gente sabe que é tudo imitação, né? Com certeza. E aí Kardec indaga: e como se explica o fato de, despojado de tudo isso, então ela sabia que estava morta, né? Então, e como se explica o fato de, despojado de tudo isso, conservar o vosso espírito tais aparatos, sobretudo os ornamentos, né, as pulseiras, né, essa coisa toda, né? Aí Kardec, então, você vê assim, maior carinho, tentando fazer, olha, deixa cair a ficha, né? Aí ela fala assim: é que eles me não deixaram. Sou tão bela quanto era, e não compreendo o juízo que de mim fazeis. É verdade que nunca me vistes. Então, quer dizer, como se você ignorasse, né? Se você ignorasse totalmente qualquer informação a meu respeito. Então, eu continuo bela, né? E mais linda, né? Linda e cheia de pedrarias, né? Porque nós sabemos, né, que o espírito, ele pensa e materializa, né? Então, do mesmo modo que o espírito que se vê em andrajos, roupas rasgadas e tal, assim ele se apresenta, né? Então a gente vai precisar ir terminando, né? Tá faltando 2 minutos aqui, né? Mas só mais uma perguntinha, né? Claro. Então, mas só, que impressão vos causa estardes entre nós? Aí ela responde assim: se eu pudesse evitá-la, né? Então, evitar essa impressão de estar ali, né? Sim. Então era desagradável para ela. Se eu pudesse evitá-la, tratam-me com tão pouca cortesia. Não quero que me tratem assim. Chamai-me majestade ou não responderei mais. Nossa. Então pode terminar o programa por hoje. A gente continua depois. É verdade. Como a gente não vai chamar de majestade, né? Meus irmãos, vamos continuar depois, porque essas análises são muito interessantes, que Kardec fez com pessoas que tinham uma personalidade muito forte. Então encerramos por hoje. Você é Maurício Santos Neto, e eu, Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.